Pois bem, pessoal, vamos lá. O presidente Bolsonaro foi preso eles chamam de medida cautelar, né? Ele está aprisionado lá dentro da sua casa, ele está com uma tornozeleira eletrônica e a esquerda fica gritando na tribuna da Câmara: prisão, Bolsonaro vai ser preso. Não, ele não vai ser preso, ele já está preso, né? O que falta é apenas eles formalizarem. Calaram o nosso presidente, colocaram uma mordaça na boca do presidente. E na nossa grande manifestação que fizemos dias desses aí na Avenida Paulista, em São Paulo, somada às outras manifestações em 22 capitais do nosso país, tivemos aí mais de 1 milhão de pessoas clamando, né, pedindo que esse estado de exceção que estamos vivendo aqui no Brasil termine de uma vez por todas. A situação está muito difícil. Nós nunca na história do Brasil tivemos uma situação como a de hoje, onde autoridades de um dos 3 poderes estão sendo aí punidos pelos Estados Unidos da América, e agora o próprio Brasil, somado a outros países do mundo, sofrendo com sanções. E interessante é que a carta enviada ao presidente Lula por Donald Trump explicava logo no primeiro parágrafo um dos motivos das sanções, que era a forma como o judiciário brasileiro vem tratando o presidente Jair Messias Bolsonaro. Como Bolsonaro está preso, não pode receber visitas, eu já encaminhei ao STF 2 pedidos de autorização para visitar o presidente. O primeiro eles não responderam, e essa semana, ontem, encaminhei um segundo pedido, na expectativa, na esperança de que me permitam, né, visitar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Por conta da prisão de Bolsonaro e por conta da tornozeleira eletrônica que foi colocado nas pernas de um senador da República na última semana, a Câmara dos Deputados se revoltou. Semana passada fizemos aquele ato de obstrução plena, ocupando ali os espaços da Câmara, dizendo que nós só iríamos sair dali quando os projetos que para nós da oposição são projetos caros, como anistia plena e restrita para os presos do 8 de janeiro, como a questão do foro privilegiado, que na verdade ele só protege bandido, pessoas do bem não são protegidas pelo foro, e na ausência do foro, os deputados ficam vulneráveis na mão dos ministros do STF, que a todo momento, de maneira silenciosa, acabam chantageando deputados. Por que é que vocês acham, por exemplo, que não se pauta o impeachment de nenhum ministro do STF no Senado Federal? Por que você acha que, quando questionados, os presidentes das 2 casas têm dificuldades até de falar sobre o assunto? Simples. A vida dos deputados, a grande maioria, está na mão dos ministros do STF. Estando na mão dos ministros do STF, não há o que se fazer, porque qualquer ação por parte desses parlamentares, há uma reação muito mais poderosa do STF. Todo mundo sabe disso, vocês acompanham pela imprensa. Então, por conta disso, né, nós fizemos aquela obstrução física, uma obstrução pacífica, uma obstrução ordeira. Na terça-feira, quando fizemos a obstrução, na verdade, o presidente da casa, o Mota, nem compareceu lá na Câmara, ele respeitou a gente, não houve briga, não houve discussão, não houve nada, nem por parte da esquerda. Já na quarta-feira, foi noticiado, todo mundo viu aquilo, o presidente Hugo Mota chegou na casa e disse que ele abriria a sessão. Eu fui um dos deputados que ajudei a conciliar, né, fazendo a ponte entre o presidente da Câmara e o presidente do PL, que é o Sóstenes Cavalcante, o meu líder. Fomos até ele, fomos até o Arthur Lira, as pessoas que têm influência no parlamento, e chegamos a um consenso que o presidente Hugo Mota assumiria sim a Câmara na quarta-feira, abriria a sessão e ele discursaria, e a única coisa que nós queríamos era que as nossas pautas pudessem sair das gavetas e fossem votadas, né? Entre elas a questão da anistia e a questão do foro privilegiado que tem os parlamentares e outras milhares de pessoas aqui no Brasil. Por conta disso, um deputado do PT, ele entrou com uma representação contra, a princípio, 4 deputados da oposição e depois mais 11. E nessa segunda leva está o meu nome, eu, deputado Marco Feliciano, processado por ter feito uma obstrução. Uma obstrução na Câmara dos Deputados que não foi invenção nossa. O PT já havia feito isso, o PT já havia feito essa mesma obstrução nas 2 casas,
na votação, por exemplo, da reforma trabalhista. Me lembro da deputada Luísa Erundina, me lembro da hoje ministra Gleice Hoffmann sentando na mesa e não deixando ninguém ali comparecer. Então, nós apenas copiamos o estilo de obstrução da esquerda, porque para eles funciona. Imagino vocês que o deputado Glauber Braga está com processo de cassação lá na Câmara dos Deputados, e após ele ser vencido nos votos na Comissão de Ética, para que fosse encaminhado então para o plenário grande da Casa e ele ser cassado, ele fez lá uma greve de fome, e o presidente da Casa teve compaixão dele e disse que só iria voltar o processo dele depois do recesso parlamentar, que já é por esses dias agora. Ou seja, a esquerda sempre que faz oposição, para eles é o poder da resistência, e eles são ouvidos. Mas quando nós, que somos deputados ou senadores da oposição e conservadores de direita, somos punidos. Está aqui na minha mão, e daqui a pouco vocês vão ver um vídeo aí aqui no Instagram, um processo que eu acabei de receber da mão dos assessores da Corregedoria, né? Aqui está, título: representação por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Marco Feliciano. Então, não sou apenas eu, aqui na lista estão Sócrates Cavalcante, Nicolas Ferreira, Luciano Zucco, que é o líder da oposição, Alain Garcês, Carol Detone, que é a líder da minoria da casa, Marco Antônio Feliciano, esse vocês devem conhecer, o deputado Domingos Sábios, que é lá do estado de Minas Gerais, Marcel Van Hatten, que é do Novo, que é do Rio Grande do Sul, Marcos Antônio Pereira Gomes, que é o Zé Trovão, que vocês conhecem aí, que liderou aí a greve dos caminhoneiros já há muito tempo atrás, Bia Kisses, que é aqui do Distrito Federal, Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior, que é o Carlos Jordi do Rio de Janeiro. Esses 11 parlamentares estão arrolados aqui nesse processo, né? E aí nos deram um prazo de 5 dias úteis para a gente dar explicações ou fazer algum tipo de defesa. Eu recebi das mãos da corregedora e disse para ela: isso aqui para mim é um troféu. Ou seja, um troféu para alguém que luta pelas nossas liberdades pessoais, que luta para que não haja nenhum tipo de censura aqui no nosso país. Ou seja, se a esquerda pode fazer obstrução, por que nós, da direita, não podemos fazer obstrução também? Então, eu quero dizer para vocês que hoje, para mim, é um dia de muito orgulho ter uma representação por quebra de decoro parlamentar. Vou deixar aqui para vocês verem. Aqui, representação por quebra de decoro parlamentar. Essa quebra de decoro parlamentar não foi porque eu xinguei, porque eu não usei nenhum tipo de palavra de baixo calão. Eu não agredi ninguém, como, por exemplo, o deputado Glauber Braga, que chutou um manifestante que esteve lá dentro da Câmara. Eu não tive processo com rachadinhas, como teve o deputado Janones, né? Ou seja, a quebra de decoro parlamentar foi porque eu fiz uma obstrução legítima, amparada pela Constituição Federal, uma obstrução pacífica, uma obstrução pelo estado estranho que estamos vivendo aqui no nosso país, uma obstrução porque a única coisa que pode salvar os presos de 8 de janeiro, e eles têm pressa, pessoas que estão presas há mais de 2 anos, mães de família, avós, pastores, pessoas que estão presas por se manifestarem, pessoas que estão presas apenas por se manifestarem no 8 de janeiro. Nós estamos falando aqui das pessoas que participaram da quebradeira, eles têm que pagar sim, mas por crimes comuns, eles foram lá e depedraram prédio público, então que a pena seja de igual forma a todos aqueles que cometem esse mesmo tipo de delito. Vocês devem se lembrar das manifestações em São Paulo, dos Black Blocs, quebraram vários órgãos públicos do estado de São Paulo e ninguém recebeu nenhum tipo de punição. Aqui em Brasília, o MST já invadiu uma vez o STF, policiais saíram, 42 policiais foram agredidos, teve 8 deles que foram parar no hospital, um estado assim quase grave. Vocês devem se lembrar quando houve manifestações aqui no Itamaraty, e no Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, colocaram fogo ali, ninguém foi punido. Agora, quando os patriotas do 8 de janeiro, revoltados, foram para frente dos quartéis e depois foram para frente lá na Praça dos Três Poderes,
estão pegando 14, 15, 16, até 17 anos de prisão. Vocês devem lembrar do caso da Débora, a moça do batom. Ela escreveu com batom na estátua, 17 anos de prisão. Semana passada ou retrasada, uma senhora de 70 anos que estava cumprindo a prisão domiciliar voltou para a cadeia, 70 anos de idade. Enquanto isso, vocês sabem que no nosso país, traficantes são soltos. Vocês devem ter acompanhado na imprensa que em um lugar aqui no nosso país, por causa de uma decisão do STF, tiveram que devolver as drogas para o traficante, porque o policial que deu o flagrante delito usou de uma forma que o judiciário entendeu que não foi a forma correta. Então, olha que país é esse, que loucura nós estamos vivendo. Estamos num país onde um deputado está preso até hoje, Daniel Silveira, preso por falar. Ele não foi pego com dinheiro na cueca, ele não desviou dinheiro do INSS, ele não fraudou a vida de velhinhos aposentados. Ele falou. Pode ter falado demais, pode ter falado de maneira mais ácida, mas para isso ele está preso agora. Isso não é democracia, pessoal. Não é democracia quando pessoas que se manifestam contra o ministro no aeroporto tenham busca e apreensão pela Polícia Federal na sua casa. Tem alguma coisa muito errada acontecendo no nosso país. E sabe o que é pior? A grande imprensa está calada. A grande imprensa, talvez abastecida por bilhões de reais desse governo, ou melhor, desse desgoverno que aí está, por conta do vil metal, estão calados, nada falam. Foi preciso o deputado Eduardo Bolsonaro sair do país e ir até os Estados Unidos da América, denunciar em instâncias maiores e denunciar na maior democracia do mundo moderno, que é os Estados Unidos da América, as coisas que estão acontecendo aqui, a perseguição que há contra todos aqueles que são de direita. Se fosse só apenas com políticos, tudo bem, mas quantas pessoas tiveram suas contas derrubadas na internet simplesmente por optarem por um lado e defender aquilo que pensam? Quando a gente fala que o Brasil está passando por uma venezuelização ou uma cubanização, alguém acha que isso aqui é fruto de uma mente fanática pelo bolsonarismo. Não, não é, pessoal. A situação não está fácil. Essa semana eu vi aqui no parlamento um deputado falar que o número de moradores de rua aumentou aqui no Distrito Federal. Aumentou nesses últimos 2 anos como nunca antes teve. Ora, como o número de moradores de rua aumenta? Por que isso? As pessoas não têm mais poder de compra. As pessoas estão com... A inflação bateu a porta. O dinheiro está sumindo. E alguém vem me dizer que nós estamos vivendo as 1000 maravilhas? Senhoras e senhores, é preciso acordarmos. Eu vou deixar essa live, essa mini live aqui gravada, que você possa depois ouvi-la mais 1, 2, 3 vezes. E, por favor, vamos orar. Orar pelo presidente Bolsonaro. Orar pelos deputados de direita. Orar pelo Brasil. Tá? E para terminar, vocês devem ter acompanhado aí o vídeo do Felca, que falou sobre a questão que, se eu falar aqui, talvez o algoritmo do Instagram vai dar problema, porque eu acho que a gente não pode falar sobre sexualização de você sabe quem, né? Ou sobre a adultização, né? Só se adultiza aquele que você sabe que é. Não posso falar aqui por causa do algoritmo do Instagram, né? Essa sempre foi uma pauta nossa, né? Qual foi a pauta desse deputado? Em 2017, eu fiz uma denúncia, você deve se lembrar, do homem nu, lá no Museu do MASP, em São Paulo, quando uma pessoa pequena, ela tocou no homem nu. Aí, sabe o que aconteceu comigo? Meu vídeo foi arrancado do ar e eu fui processado. E aqui a esquerdalha toda começou a dizer que isso era arte, era arte, era arte. O Supremo Tribunal Federal tem uma votação que foi travada pelo ministro Cássio Nunes, que já tinha 5 votos a favor de crianças irem à parada LGBT, a parada gay. Ah, pastor, mas não pode ir? Vocês sabem o que acontece na parada gay? As pessoas fazem sexo ao ar livre, tem vídeos pela internet, músicas com erotização e coisas mais. Mas já tinha 5 votos no STF para que as crianças tenham liberdade de ir até esse tipo de parada, né? E agora vem a esquerda toda dizer que eles vão lutar para que as crianças não sejam sexualizadas. Hipócritas. Hipócritas. Estão usando isso como uma cortina de fumaça para aprovarem a regulamentação das mídias sociais. Eles querem censurar todos aqueles que têm poder de fala nas mídias sociais. E por único motivo,
ano que vem é ano eleitoral. E porque é ano eleitoral, eles sabem que o pessoal da direita é muito mais efetivo nas mídias sociais do que a esquerda, então querem nos calar. É só isso que querem fazer. Mas não vão nos calar. Independente do que aconteceu, o vídeo do Felca foi muito bem recebido e ele chamou a atenção. E as crianças se tornaram, nessa semana, aqui na Câmara dos Deputados, o alvo das atenções. Eu fiz discurso, tem vídeos aqui já no meu Instagram, aqui no feed, depois passa lá e dá uma olhadinha, você vai ver os discursos que eu fiz hoje na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça. E semana que vem teremos uma comissão especial para debatermos esse assunto na quarta-feira o dia todo. São mais de 60 projetos, vão vir juristas, pessoas da sociedade civil, que vamos falar sobre o problema das mídias e as crianças. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa live. Mais alguma coisa, Roberto? Falou tudo do Bolsonaro. Falei tudo aqui. Então, oremos pelo nosso presidente Bolsonaro. Sobre esse processo, para mim, é um troféu. E na semana que vem nós vamos fazer não uma defesa, porque eu não tenho que me defender, porque eu não cometi crime nenhum. Vamos dar uma explicação. O líder do PL disse que vai fazer, então eu pedi para ele fazer por nós todos nós assinamos aqui, entregaremos na corregedoria, e seja o que Deus quiser. Querem nos afastar por 6 meses, ou seja, querem calar a oposição, porque aqui na lista está Sócrates Cavalcante, líder do maior partido de oposição da Câmara. Marcel Van Hatten, líder do Partido Novo, que é a oposição na Câmara. Está o líder Zucco, que é líder da oposição na Câmara. Está Carol Detoni, líder da minoria na Câmara. Está Nicolas Ferreira, que tem o maior canhão da internet hoje, que atinge todo mundo. E tem esse deputado aqui, que foi o que teve a ideia sobre aquele tipo de obstrução, né? Pois é, e outros deputados aqui. Só que o líder Sócrates fez uma fala agora há pouco na Câmara, dizendo assim, pessoal, já que fizeram, faça contra todos aqueles que se manifestaram. Somos mais de 80 deputados que nos manifestamos. Mas escolheram a dedo 14. E eu tive a honra de estar entre esses 14. São os que mais incomodam o PT e a esquerda. Com certeza deve ser isso. Nós devemos incomodá-los, né? Eu termino dizendo assim, eles querem nos afastar por 6 meses, com a punição. Afasta o deputado por 6 meses, ele fica sem salário por 6 meses, sem a verba de gabinete por 6 meses, e fica sem a sua assessoria toda. Todos os meus assessores serão exonerados por 6 meses. Mas eu já disse a todos eles, se for para pagar esse preço, pagaremos esse preço de cabeça erguida, porque com certeza a gente suporta 6 meses sem salário. Eu quero ver a família do Clezão, que suporta aí há mais de 1 ano pela morte do Clezão, que morreu sob a tutela do Estado dentro da Papuda. Isso porque os advogados dele pediram várias vezes ao STF que deixasse ele ser tratado e não deixaram ele receber tratamento. Então, o que nós vamos sentir é muito pequeno, perto do que está sentindo agora as famílias dos presos de 8 de janeiro. É muito pequeno, perto da facada que tomou o nosso presidente Jair Bolsonaro, que deixa ele enfermo quase todas as semanas aí, já há vários anos, e agora está preso sem poder falar. 6 meses sem salário é muito pequeno, perto do que pode acontecer com o nosso país, caso a venezuelização do nosso país, a cubanização do nosso país, ou a perpetuação da esquerda no país, pode causar a todos nós daqui para frente. Que Deus abençoe vocês, rogo as orações. Obrigado por todos vocês que ficaram aqui. Por favor, compartilhe essa live, tá bom? Obrigado, Roberto, por estar aqui me apoiando. Estamos juntos, misturados. Valeu, gente. Deus abençoe.